Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração. É só abrir o coração. Hoje sinto em meu despertar a alegria de ser e continuar muito além do infinito, amparando os aflitos, implorando ao Senhor. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundi. Ser orvalho neste imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi. Vejo na sublime arquitetura, frente a frente, Criador e criatura, peregrino nessa estrada, não posso parar, pois eu sei que alguém
espera e também necessita te encontrar. Pai, faz de mim samaritano, os meus passos em teus passos confundir, ser orvalho neste imenso oceano, rebuscar todo o tempo que perdi, rebuscar todo o tempo que perdi. Muito boa noite a todos. Muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, tá? Hoje nós temos presença aqui do pessoal de longe, né? Temos aqui o José Vicente, Porto Seguro. Temos a Maria Rosângela, de Castanheira, no Paraná. Seja muito bem-vinda. A Clarinda, de São Paulo. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Nós vamos fazer hoje a nossa palestra. Mas antes vamos fazer uma pequena oração, né? Aliás, tem que fazer a leitura do... Pode desligar aqui, Ruiter? Pode puxar aqui? Só desligar o violão aqui, que hoje não é o dia do violão. Antes de mais nada, gente, tivemos um pequeno imprevisto. Hoje nosso palestrante seria o Celso Bicudo. Só que ele não pôde estar presente, ele teve uma questão de saúde para resolver e hoje ele não pôde, tá bem? Emanemos nossas orações para ele, né, para que tudo transcorra da melhor maneira possível. E antes da gente começar a fazer a leitura aqui de uma mensagem do livro Fonte Viva, né, Psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, a gente que agradece, Zé Carlos. E vamos fazer aqui a leitura para a gente fazer a prece, tá bem? Aqui tem a mensagem 149, no culto à prece. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis, ao círculo pessoal em que nos movimentamos. A árvore alcança-nos com matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais que dá origem. Nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asas com que progredimos na acesse. É uma palavra diferente, não conhecia não. Como pensas, viverás. Nossa vida íntima, nosso lugar. A fim de que não perturbemos as leis universais, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida que de conformidade com as nossas concepções. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo que te cerca. Expande e encontrarás o infinito de tudo que existe. Para que nos elevemos com todos os elementos de nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente de subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Narram os Atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios de Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhes as mentes congregadas em propósitos superiores, e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Não ouvides, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Muito bem. Então oremos, né? Senhor,
Te agradecemos por mais esse dia, por essa oportunidade, Senhor, de estarmos juntos, estudando um pouco do Teu Evangelho. Que o Senhor possa nos intuir e emanar para nós, Senhor, todas as Tuas bênçãos, para que possamos tirar o máximo de proveito de Tuas lições. Graças te damos e que assim seja. Muito bem, gente. Dando a continuidade ao nosso estudo, né, de toda terça-feira, a gente faz uma breve explanação, né, de 30 minutos. A gente vai encerrar esse trecho que a gente está falando das preces com o capítulo 28, que fala das coletâneas, né, que traz uma coletânea de preces espíritas. Allan Kardec, quando estava lá junto com os... recebendo algumas mensagens, né, algumas não, muitas, né, vieram também preces, e algumas delas estão aqui nesse livro, ok? Que assim seja. Vamos lá. Olha que coisa interessante. A gente viu, durante as palestras anteriores, né, me recordo bem da palestra do Davi, em que ele reforçou muito aquela questão, né? O que pedir na prece? Né? A gente costuma às vezes exagerar, né? Ô Deus, me dá aí um Camaro, né? Um Camaro amarelo, me dá aí aquela casa gigante, né? Me dá o marido, esposa perfeito, me dá isso, me dá aquilo, é só me dá, né? E a gente esquece de pedir o mais importante, que ele colocou bem claramente para nós: sabedoria. Porque se a gente não tem sabedoria, a gente sequer vai saber o que pedir. Correto? Então, assim, às vezes se a gente não tem noção das coisas, a gente começa a pedir aleatoriamente, né? É aquela história, né? Uma maneira diferente de interpretar, mas é aquela passagem do Alice no País das Maravilhas, né? Quando você não sabe o caminho, qualquer caminho serve, né? Então, fazendo uma transposição, a gente pode analisar que quando você não sabe o que você quer, você pede tudo, né? Ou não pede nada também, ou pede errado. Aliás, com certeza vai pedir errado, né? Se não sabe o que quer. E para a gente saber o que a gente quer, a gente precisa de sabedoria. A gente precisa entender. Até porque tem coisas que nós pedimos que de fato a gente não merece, ou a gente não tem sequer condições de assumir aquilo. Imagina, eu quero ganhar aí na loteria, eu quero ganhar 700 milhões aí, vou ajudar o mundo inteiro. Rapaz, aí você vai lá e ganha o negócio, aí de repente a cabeça vira, não era bem assim, fala, não, mas antes de ajudar o outro, eu vou ajudar eu mesmo aqui, vou ajudar minha família, né? Vou fazer aquela viagem de volta ao mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando vê, não ajudou ninguém, só ajudou ele mesmo, a passear, a torrar, gastar com o que não deve. Então, se a pessoa tem sabedoria, ela vai saber pedir o que é que ela tem condições naquele momento. É difícil para nós sabermos o que de fato a gente merece ter. Porque confiando na providência divina, nós já temos aquilo que merecemos. Correto? Então, esse pedir nosso, ele acaba sendo um pouco mais complexo do que parece. Mas a gente, né, como eterno pedintes que somos, a gente acaba pedindo mesmo assim, né? E aí, indo mais adiante, nessa parte de coletânea de preces espíritas, ele vem trazer para a gente um roteiro. Ele traz para nós alguns tipos de prece, né? E o interessante, gente, as preces aqui elas são divididas em 5 categorias, ó. Primeiro, preces gerais, aquela prece que não tem uma finalidade específica, né? E ele traz aqui, de uma maneira grandiosa, a oração que nosso mestre nos ensinou, que é o Pai Nosso. E ele vem explicando trecho por trecho, frase por frase. Porque às vezes a gente fica ali tão maquinal, né? A gente chega assim, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós. A gente fala tão rapidão, ali, tão maquinal, tão decorado, que a gente não interioriza aquilo que a prece está trazendo, aquilo que Jesus colocou para nós. Gente, o Pai Nosso ele é muito profundo, só que a gente é raso. Então, se a gente parar para refletir, a gente vai ver a grandeza que se tem naquilo. É uma prece simples, a maioria esmagadora de nós sabe fazer, mas a grande maioria esmagadora de nós que sabemos fazer não entende o significado dela. E aqui, os espíritos eles trazem para a gente justamente a significância de cada parte. Ele traz lá, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. E vem fazer uma pequena descrição do de quão profundo tem essa frase. E aí, gente, nessa sequência, ele tem
as orações gerais, né, que é esse caso aqui, que ela não é específico, né, é uma oração que abrange tudo. Traz prece por si mesmo, porque, gente, a gente tem o costume de confundir na hora de fazer prece pela gente mesmo, né? Que nem eu falei agora anteriormente. A gente tem o costume só de pedir, mas a gente não agradece. Esquece de agradecer por tudo aquilo que nós somos, por tudo que temos e até mesmo por aquilo que não temos. Porque às vezes a gente não tem justamente porque não há condições, a gente não tem maturidade espiritual para poder dar conta daquilo. E Jesus já colocou para nós, dai conta de tua administração. A gente nunca vai ter um fardo acima da nossa capacidade, jamais. Então, às vezes, não ter determinadas coisas, como diz o outro lá, é livramento, porque a gente não tem condição de assumir aquilo. É muito fácil, às vezes, criticar, falar, se fosse eu, e se fosse, mas como não é, vamos, né, nos colocar em nossos lugares, né? E essas preces por nós mesmos, ela vem trazer justamente essa questão da gente ter um pouco de sabedoria, até mesmo para pedir que a gente tenha paciência, que a gente saiba lidar com as coisas, com as vicissitudes da vida. Porque nós somos extremamente egoístas. Queremos tudo somente para nós e para ontem. Ah, mas e para o próximo? Para o próximo deixa para depois, né? Uma hora eu vou, né? É sempre deixando para lá, para lá, para lá. A prioridade nunca é o próximo, é sempre a gente mesmo. Então, essas preces vêm justamente de combate a isso, combater o nosso egoísmo, gente. O egoísmo é a chaga da humanidade. Ela é a raiz de tudo. Se a gente parar para pensar, se a gente parar assim, mas por que acontece tal e tal coisa? Porque somos egoístas. Mas tal coisa não é egoísmo. Mas só que se você procurar um pouquinho mais a fundo, você vai ver que vai ter egoísmo nisso aí. As guerras, existe prova maior de egoísmo do que as guerras? Mas não sei o que o outro lá tá matando não sei o que. Mas você vai matar para poder o outro não matar? É esquisito. É estranho. Só eu tô certo? Então, gente, se a gente procurar ali sempre, em todas as situações, sempre vai haver egoísmo envolvido. Ali, na terceira, na sequência, prece pelos vivos, por nós encarnados aqui. Prece pelos vivos. Não preciso nem explicar, né? Prece pelos mortos, né? Desencarnados. Preces especiais pelos doentes e pelos obsidiados. Ou seja, todos nós, né? Porque todos nós somos obsediados de uma maneira ou de outra, né? Se não é de um espírito, é da gente pra gente mesmo, ou de outro encarnado pra gente, mas sempre vai haver alguma maneira da gente estar ali envolto em alguma obsessão, né? Então, gente, essa parte aqui está lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele traz várias preces bem interessantes. E antes disso, antes de cada prece, ele tem aqui um prefácio. Ele vem mostrar a grandeza que tem cada prece dessa. Que não adianta a gente chegar ali e também só ler a prece. E o detalhe, falando em só ler a prece, o preâmbulo do capítulo ele traz uma coisa bem interessante aqui para nós. A forma nada representa, o pensamento é tudo. Olha lá, gente, que profundo é isso. A forma não é nada, o pensamento é tudo. Significa que, se eu estou orando A ou B, não importa. Se meu pensamento está conectado a Deus, é isso que verdadeiramente importa. Não são as palavras bonitas, não é aquela prece elaborada. É aquilo, é o nosso pensamento, é a nossa conexão com Deus ali. Né? Tem gente que tem aquele costume. Fala, mas eu não falo bonito, como é que eu vou fazer prece assim para as outras pessoas ouvirem? Simples. Uma vez eu ouvi de um professor no Educandário Espírita que ele falou bem assim. Sabe como fazer a prece? É só você falar com Deus em voz alta. Como seria o nosso bate-papo com Deus? É só fazer isso em voz alta. Mas espera lá, as outras pessoas vão ficar pensando. Que importa o que as outras pessoas vão ficar pensando? A prece é um momento de intimidade nossa para com Deus. A sintonia de cada um responde por ela.
A gente não pode responder pela sintonia do outro, né? O Evangelho ele é muito claro nisso pra gente. É nós, está em nós a chave, não está no outro. Quando a gente parar de pensar muito no outro e cuidar mais de si, a gente vai entender melhor todo esse mecanismo e a gente vai avançar. Então olha que bacana aqui, ó. Orai segundo vossas convicções e o modo que mais vos sensibilizar. O bom pensamento vale mais que numerosas palavras, nas quais o coração em nada participa. Isso mesmo, Vicente. Abrir o coração sem vergonha. Sem vergonha alguma de falar com Deus. Olha só. A gente tem que fazer a prece conforme as nossas convicções. Existe uma história, eu não sei exatamente as minúcias dessa história, mas eu sei a lição principal dela. Que ela conta que um camponês, ele não sabia orar. Assim, de uma maneira que a gente convencionalmente trata, né? Ele não sabia sequer fazer um Pai Nosso. E quando ele chegava no campo, todo dia, cedinho, lá bonitinho para trabalhar, ele colocava, né, apoiava assim na enxadinha dele, e só falava, Senhor, tô aqui, né? Nem estou, tô aqui. E aí, os espíritos relatam nessa história de que o campo se iluminava, porque aquele homem, com aquelas pequenas palavrinhas simples, ele colocava toda a fé, todo o amor dele, toda a conexão com Deus era estabelecida através daquelas simples palavras. E aí, gente, fica pra gente a lição. Não são as palavras, é a fé com que a gente coloca lá. É abrir o nosso coração. Deixar, confiar em Deus, colocar toda a fé. Aquela fé capaz de transportar as nossas montanhas pessoais aqui, que a todo dia a gente está ali arrastando, a gente tem que colocar toda a nossa fé na prece e acreditar. Porque se a gente não acreditar, porque fica aquele negócio, faz aquela prece, mas sabe, faz a prece com o olho fechado e a outra está aberta. Não, a gente tem que acreditar. Se a gente não acredita, não tem fé. A fé simplesmente acredita, ela não, em nenhum momento ela duvida. Ah, Paulo, mas espera lá. Espera lá. Quer dizer então que para eu receber qualquer ajuda, eu tenho que fazer a prece? Quer dizer que se eu não fizer a prece, não vou receber ajuda? Espera lá, olha só, como é que funciona, gente? Como que funciona esse mecanismo? Nós somos criaturas totalmente voláteis. É verdade, todos nós somos voláteis. Fazendo uma comparação ali com o radinho, que a gente utiliza muito esse exemplo, com a mediunidade, a nossa sintonia, a todo momento ela está ali, ó, naquela onda, varia. Uma hora a gente sintoniza com o mal, outra hora a gente dá uma sintonizadinha com o bem, mas depois a gente volta de novo pro mal, porque a gente adora ficar ali, né? Nas nossas picuinhas todos os dias ali, sempre sintonizados com o mal, né? A gente adora, a gente fala que não, etc, mas a gente está ali a todo momento causando, né? E aí, nessa nossa baixa sintonia, os nossos anjos de guarda, os espíritos que estão conosco, sempre nos acompanhando, encontram profundas dificuldades em nos auxiliar. Eles estão ali, mas eles falam, poxa vida, como é que eu vou auxiliar o Paulo, sendo que nesse momento agora ele está com uma sintonia péssima, negativa, e só fala de política, e briga com isso, briga com aquilo, tudo está errado. Como é que eu vou ajudar esse homem? Aí é o momento que entra a prece. A prece, ela é como se chegasse aqui, ó, com um tesourão e pau! Corta de uma vez a sintonia negativa nossa e nós criamos condições de sermos ajudados. Deus nunca nos desampara, gente. A gente que corre, é a gente que escapa, é a gente que vai pela tangente. É por isso que a gente vira e mexe, passa-se lá num caminhão, lá tá lá escrito lá no para-choque, né? Deus é fiel. Sim, Ele é fiel. Nós que não somos. É nós que estamos aí, ó, vagando, né? Vagando, perdidos no espaço, né? De repente, oh, que legal, olha só que bonitinho uma lua. Oi, papai, a gente vai voando. E Deus está lá, gente. É nós que estamos aí, perdidos. Para que a gente se encontre, é necessário que a gente se coloque em nosso lugar.
que a gente busque a espiritualidade superior, que a gente comece a fazer o processo da reforma íntima, nos conhecermos. Só assim a gente vai ter condições de almejar determinadas posições, né? Avançando aqui, ó. Os espíritos não recomendam nenhuma fórmula absoluta de preces. Ou seja, é aquilo que eu falei ali do exemplo daquele senhorzinho do campo. Não é a fórmula, gente. É o pensamento, é a nossa conexão com Deus. É também com o objetivo de auxiliar as pessoas que sentem dificuldades em expressar suas ideias. Olha só que legal aqui. Ele coloca aqui, porque, gente, olha só. Assim como Jesus não ele não se contradiz, os espíritos superiores também não se contradizem. Porque assim, ó, Paulo, mas você está falando aí que a prece não precisa de roteiro. Por que o evangelho tem aí um monte de preces aí? Isso aí não é um roteiro? Olha só que legal. Boa noite, B2, seja bem-vindo. Olha que legal aqui, gente. Essas preces, elas servem justamente de um norte, uma direção para aqueles que sentem dificuldade. Porque tem gente que às vezes, mas eu não quero falar dessa forma, eu queria falar de uma maneira mais completa, etc. Ele pode pegar uma prece dessa aqui para fazer. Ou então, de repente, ele está em alguma situação, desencarnou o parente de alguém, eu não sei o que falar. Você pode recorrer ao Evangelho, lá na quinta parte, na quinta divisão das preces aqui, e fazer uma prece para aquele desencarnado. Vocês estão entendendo a situação? Não necessariamente são as palavras, mas o pensamento, a nossa conexão com Deus. Mas isso aqui serve para nós como um roteiro, como um caminho a trilhar. Na dúvida, pega uma prece dessa. Na dúvida, faz um Pai Nosso, sempre. Não há nenhum demérito nisso. E o importante, ó, aqui no livro Passe, Caridade Ensinada por Jesus, tem ele traz alguns compilados interessantes e tem um capítulo, gente, tratando justamente da questão do passe. Da prece. Que a prece também é um excelente mecanismo para o nosso trabalho de passe, né? E ele coloca uma pequena passagem lá do livro Pensamento e Vida, para quem já teve acesso a esse livro, é um livrinho bem pequenininho assim, psicografado pelo Chico, um livro fantástico, Pensamento e Vida. Bem fininho e tal, mas de uma profunda sabedoria. E ele coloca aquele trecho que ele fala da oração, que olha só, a oração é o divino movimento do espelho de nossa alma rumo à esfera superior para refletir-lhe a grandeza. Imagina Deus como um sol, aquele sol que está ali a brilhar para todos nós. A prece é como se a gente pegasse o espelho de nossa alma e refletisse a grandeza divina, refletisse esse sol, iluminasse o entorno de nós e a nós mesmos. Por isso que eu disse agora há pouco, a prece ela é um mecanismo para fazer com que a gente se sintonize, que a gente faça brilhar em nós a nossa luz. Fala, Reuter. Pode continuar? Que faça brilhar em nós a nossa luz. Todos nós temos. Só que está ali escondidinha, a gente está lá escondendo. Porque às vezes a gente encobre tudo isso que está em nós com os nossos defeitos. A gente deixa mais fortalecido em nós os nossos defeitos e a gente não mostra a luz que há dentro de cada um de nós. Porque assim, gente, filho de peixe, o que é, Reuter? Filho de peixe? O Reuter estava com fone e não me ouviu. Filho de peixe? Peixinho é. Filho de Deus? Deusinho é. Então, gente, nós somos deusinhos, bem pequenininhos, e bota pequeno nisso. Menores do que grãos de areia. Mas nós temos nossas luzes. Só que a gente faz questão de fazer ali, ó, o foco principal, a gente dá muito mais evidência aos nossos defeitos. Porque nós nos comprazemos com o mal.
Nós nos ligamos ao mal porque a gente gosta, né? A verdade é essa. Mas é através da reforma íntima, né, que a gente consegue avançar, que a gente consegue sair desse lodo que a gente entrou por conta própria, porque a gente quis. Olha lá. Imaginemos a face de um espelho voltada para o sol, desviando-lhe o fulgor na direção do abismo. Imagina essa luz que vem de Deus, através da prece, a gente ilumina as profundezas do abismo, que nós mesmos às vezes nos afundamos ali. Então, gente, a prece é um mecanismo fantástico, fantástico. É acessível a todos, não tem discriminação de crença religiosa, de nada disso. Nada, 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 está ao nosso alcance. Cada um pode fazer a sua prece à sua maneira. E o importante, mas só que eu estou com dificuldade de fazer prece sozinho e tudo mais, você pode chamar alguém e fazer a prece coletiva. Reúna os amigos, vão fazer uma prece ali. Imagina aquele cântico, todo mundo fazendo aquele Pai Nosso junto, fortalece. Só que o detalhe, gente, tem um detalhe muito importante nisso, que é justamente aquilo que eu falei agora há pouco no começo. A fé, o nosso pensamento, a nossa conexão. Porque assim, 100 pessoas, o Evangelho mesmo coloca isso, não são palavras minhas. Aqui eu só estou reproduzindo de uma maneira muito simplista aquilo que o Evangelho está colocando. 100 pessoas podem orar como verdadeiros egoístas, enquanto que 2 pessoas podem orar como se fossem 100. Tudo depende da fé. Vamos ver. Exatamente, Zé Carlos. Não tem contraindicação. Não tem essa. Eu tô doente, não posso fazer. Aí que você tem que fazer mesmo. Entendeu? Não tem contraindicação para prece. Vamos voltar aqui para o Evangelho. Olha que bacana aqui, ó. Ele faz um alerta bem interessante para nós. Muito interessante, muito importante, a gente tem que levar isso no nosso dia a dia. Todo aquele que lançar reprovações às preces que não estejam em seu formulário, provará que ignora a grandeza de Deus. Isso significa prece silenciosa ou em voz alta. Muito interessante a sua pergunta, Zé Carlos. Gente, a prece, ela é um momento nosso. É claro que quando a gente precisa abrir o nosso coração para falar de coisas muito íntimas, a gente tem que fazer ali em silêncio. É nós e Deus. Mas existem circunstâncias em que a prece em voz alta, ela ajuda a fortalecer. Porque imagina o seguinte, às vezes a gente está com tanto barulho interior que a gente não consegue se concentrar. Então a gente precisa falar, ouvir, sair, reproduzir um som que seja mais alto que aquilo que está nos perturbando, para que a gente possa entrar em sintonia para fazer a prece. Então depende da circunstância, viu, Zé Carlos? Justamente por conta disso. É a situação, é o momento. Há um momento em que a gente precisa fazer aquela prece silenciosa, somente nós e Deus. Mas existe um momento que ela tem que ser feita em voz alta, até mesmo para que a gente... É como se fosse um grito da alma, né? Para a gente poder ouvir. Porque quando a gente fala, a primeira pessoa que ouve quando eu estou falando sou eu mesmo. Tudo isso que eu estou falando aqui é primeiramente para mim, não é para vocês. Desculpa, é para mim. Brincadeira, tá, gente? Vamos lá. Todo aquele que lançar reprovações às preces que não estejam em seu formulário provará que ignora a grandeza de Deus. O que é isso, gente? Ele coloca o seguinte, ó. Aquela pessoa que começa a fazer gracinha. Essa prece aí, ela não tá com nada não, hein? Precezinha sem vergonha. Precinha michuruca. Ó, quem fizer isso tá provando o quanto é inferior. O quanto que não respeita a grandeza de Deus. Não existe prece melhor que outra. Não existe aquela fórmula, vou fazer a prece tal, que prece tal é tira e queda. Não, a prece tira e queda é aquela que é feita de coração. Com tudo aquilo que eu já falei aqui. Pensamento conectado a Deus, com fé. Essa é a prece de tira e queda. Não tem aquela de, deixa eu fazer a leitura dessas palavras aqui. São palavras. Se não tem fé,
elas são vazias. E aí o Evangelho coloca aqui que é o seguinte, ó. A prece deve fazer refletir. De outra forma, não passará de barulho. Se a prece não faz a gente refletir, é só barulho. É só reprodução de palavras ali, aleatórios. Um monte de palavra aleatória, sem sentido algum. É a história do camponês. Senhor, tô aqui. Somente essa frase. Senhor, tô aqui. 3 palavrinhas. E tinha uma fé profunda. Aí chega algum outro orador, Senhor, no bálsamo reconfortante dessa vida, e papapá, e cita trecho do Evangelho, no meio da prece, aquela coisa toda. Se não tem fé, é só barulho. O Evangelho está colocando, não sou eu que estou falando, é o Evangelho. Se você quiser, pega lá, o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Só barulho, gente. Quantas vezes a gente fez barulho e teve alguém que falou assim, olha lá como que fulano tá orando bonito, hein? Tá falando bonito e às vezes é só barulho. E o detalhe, se alguém tá orando em voz alta e a gente está acompanhando, a gente precisa reproduzir mentalmente, fechar os olhos, concentrar, para que a gente internalize tudo aquilo e que a gente se conecte também. Paulo, eu posso fazer prece de olho aberto? Pode! Mas por que vocês fecham o olho para fazer a prece? Simples, gente. O olho, ele é uma janelinha. Eu estou olhando aqui, ó, tô vendo tudo. Vocês não estão vendo, mas eu estou vendo um monte de coisa aqui na minha frente. E aí, se eu faço a prece de olho aberto aqui, eu fico concentrado ali naquela portinha, ali naquela janela, ali naquele instrumento, ali naquela parede, ali naquela lâmpada, e vou só reproduzindo a palavra fazendo barulho. Quando eu fecho o olho, a minha tendência é mentalizar cada palavra daquela e criar a imagem mental de cada palavra daquela. E a partir do momento que a gente cria essa imagem mental, a gente está se conectando, gente. Olha que profundo. Então fechar o olho é importante para nós. Se você conseguir se concentrar com o olho aberto, ótimo, nenhum problema há. Mas de uma maneira geral, a grande maioria esmagadora, inclusive Joe, necessita fechar o olho para que possa concentrar. Olha lá. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e atenta ao essencial. Sem fraseologia inútil, sem luxo de epítetos que são meros adornos de ilusório brilho. Ou seja, gente, não precisa, deixa eu citar aqui aquela passagem de Marcos, João, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aquela prece longa. Sabe aquela prece longa que a pessoa começa a descrever o livro, começa a descrever os capítulos, etc. Gente, nada contra. Se a pessoa quer fazer uma prece longa, ótimo. Se ela quer fazer uma prece curta, ótimo. A questão é a gente não gastar tempo só soltando palavras aleatórias, às vezes para causar algum impacto. Às vezes só mesmo para mostrar ali que conhece, alguma coisa assim. Até nisso tem um pouco de egoísmo, vaidade nossa. Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo. Porque é nas coisinhas simples que a gente demonstra o nosso estágio, né? A nossa situação evolutiva. Então até o momento que a gente às vezes está tentando... eu estou fazendo a prece aqui para mostrar que eu sou uma pessoa boa, não sei o que e tudo mais. Às vezes a gente está agindo como um verdadeiro egoísta vaidoso, que só quer se mostrar, não quer, de fato, vivenciar aquilo que está falando. Tá bem? Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Já deu nosso tempo aqui, temos que encerrar. Então, um minutinho aí. Aqui no Facebook. Aqui tem o meu... Alguém aqui no Instagram, Facebook. Ruiter, gostaria de comentar alguma coisa? O Ruiter está aqui na minha frente aqui. O Ruiter é a produção. E aí, Duda, seja bem-vinda. Muito bem, gente. Então nós vamos fazer agora o nosso passe, né? Nosso passe à distância. Peço a vocês, se alguém tiver alguma mídia ligada aí, TV, rádio, música no computador aí, desligue nesse momento para a gente poder fazer a nossa prece, para fazer nosso passe, né? E a prece de encerramento
com a fluidificação da água. Tá ok? Vamos lá. Vamos nesse instante mentalizar a figura meiga de Jesus, com seu olhar doce e sereno, a emanar para nós, do alto de sua bondade, uma cachoeira de bênçãos que vai nos banhando, retirando de nós todas as nossas imperfeições, impurezas, tudo aquilo que nos mantém presos à nossa inferioridade. E essa água vai nos banhando, retirando de nós tudo isso, escorrendo pelos nossos pés, nos deixando limpos. Isso. E nesse instante, ainda mentalizando a figura meiga do nosso Mestre Jesus, a emanar para nós todo o seu amor, como um lindo sol que vai nos recompondo, vai nos fortalecendo, nos deixando preparados para lidar com todas as vicissitudes da vida. Que o Senhor possa sempre nos amparar, nos iluminar e nos proteger, Senhor. Graças te damos por tudo e que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Agora a gente faz a nossa prece de encerramento, tá? Quem tiver aguinha aí, quiser colocar pra gente já fluidificar nesse momento, tá bom? Senhor, te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade de falar um pouco do teu Evangelho. Que o Senhor possa nos amparar para que interiorizemos, Senhor, todos esses ensinamentos contidos no Evangelho, para que possamos seguir adiante, Senhor, colocando em prática tudo aquilo que o Senhor nos ensinou. E te pedimos ainda, Senhor, como eterno pedintes que somos, que derrame nessa água, Senhor, todas as suas bênçãos, para que possamos nos curar do corpo físico e espiritual. Mais uma vez te agradecemos pelo dia e pelo dom de estarmos vivos. Abençoe, Senhor, toda a humanidade nesse momento de grande depressão. Que o Senhor possa nos amparar sempre. E acima de tudo seja feita a vontade de nosso Pai Celestial. Graças a Deus e que assim seja. Gente, agradecemos a todos que estiveram conosco aqui nesse estudo de hoje. Reforçamos que sexta-feira, às 19 horas, aqui na página do Nosso Lar, no Instagram e no Facebook, nós temos o nosso culto do Evangelho no Lar. Tá bem? Ah, é amanhã mesmo, Reuter? Falha nossa! São muitas emoções, né? É muita live. Mas são lives boas. É amanhã mesmo. É amanhã às 19 horas e sexta às 19 horas aqui na página do Nosso Lar. Facebook e Instagram, tá ok? Muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e fiquem com Deus. Tchau, tchau.